Você sabe quando vai se aposentar e quanto vai receber de benefício? Novas regras para a aposentadoria estão em análise aqui na Câmara. Um dos temas mais debatidos é o fim do fator previdenciário, um cálculo criado no governo Fernando Henrique Cardoso e que tinha como objetivo incentivar o trabalhador a se aposentar mais tarde e contribuir por mais tempo. Hoje, o fim do fator previdenciário é defendido não apenas pelos trabalhadores, mas também por especialistas e até mesmo pelo novo ministro da Previdência. Na hora da aposentadoria, o brasileiro se depara com uma fórmula que tende a diminuir o valor do benefício. É o fator previdenciário, cálculo matemático que, para definir o benefício, leva em conta o tempo de contribuição e a idade do trabalhador, além da expectativa de vida da população. A ideia é que o contribuinte adie o momento de se aposentar, colaborando para a redução do déficit da Previdência, que deve alcançar 42 bilhões de reais neste ano. São dois regimes de previdência que o mundo todo tem. O chamado regime de repartição simples, em que você, enquanto trabalha, paga, e eu, enquanto aposentado, recebo, né? Esse é o que a gente tem no Brasil. E outro é chamado regime de capitalização, em que eu pago e aquele é fundo meu e eu tiro dele. E por que é deficitário? É fácil entender. É porque a quantidade de pessoas que contribuem, ou seja, aqueles que estão trabalhando hoje, está crescendo essa população a um ritmo menor do que aquelas que estão se aposentando, porque do outro lado, no extremo da população, a idade das pessoas avançou. Um projeto pronto para votação em plenário propõe o fim do fator previdenciário. O cálculo para se decidir o valor do benefício seria feito a partir de uma média simples, que levaria em conta os últimos 36 salários de contribuição do trabalhador. O novo ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, já admitiu que o fator previdenciário prejudica quem vai se aposentar e aceita a possibilidade de substituí-lo por um aumento na idade mínima para a aposentadoria. Mas essa discussão promete ser quente. No ano passado, o Congresso já aprovou o fim do fator previdenciário, mas a proposta foi vetada pelo então presidente Lula. Enquanto o debate se estende para garantir uma aposentadoria tranquila, o economista alerta para a necessidade de o contribuinte investir em medidas alternativas, como a previdência complementar. Quem ganha acima de 3.500 é que deveria ter a disciplina de fazer uma poupança privada para isso. Quem ganha menos, ou como sabe que o governo muda as regras sempre, né? Então, na verdade, se quiser precaver, você tem também que fazer uma previdência complementar. É aquela que eu pago para gerar um fundo e depois eu tirar desse dinheiro para eu poder sobreviver lá na frente. Então, essa cultura de previdência nós não temos muito disseminada no Brasil. Seria muito importante que isso pudesse acontecer. Bom, tem gente que acha que a Previdência Social não sobrevive mais sem o fator previdenciário. Não é isso, Tiago? É isso mesmo, Ariadne. O ex-ministro da Previdência, José Sechin, deu uma entrevista e disse que se o fator previdenciário fosse mesmo extinto, o gasto da Previdência aumentaria em 4 bilhões de reais. Isso só no primeiro ano. Esse gasto aumentaria ao longo dos anos, chegando em 2020, 2023 a 40 bilhões de reais. É quase tão grande quanto o déficit da Previdência em 2010. Ou seja, o fator previdenciário é essencial para a garantia da manutenção da própria Previdência Social. Eu estou aqui ao lado do Adolfo Saxida, que é especialista em finanças públicas. Adolfo, quando a gente pensa em Previdência, a gente tem que vislumbrar um cenário, um horizonte de 30, 40 anos. Esse horizonte existe sem o fator previdenciário? Do jeito que a Previdência está montada no Brasil hoje, a resposta é não. Sem o fator previdenciário, não há como garantir solvência do sistema de previdência no Brasil hoje. Aliás, mesmo com o fator de redução, ainda assim a Previdência precisa de reformas e a sociedade tem que ser alertada sobre isso. Mas os aposentados e mesmo quem está na ativa não quer nem ouvir falar na manutenção do fator previdenciário. Hanna Costa. É isso mesmo, Ariadne. E parece que nessa luta esse pessoal vai ter a ajuda de vários parlamentares. De acordo com a pesquisa realizada pelo portal G1, dos 414 deputados que responderam ao questionário, 228 disseram que são contra o fator previdenciário, ou seja, querem pôr um fim nele. E para conversar sobre isso, está aqui comigo o senhor Nelson Osório, que é presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Boa noite, senhor Nelson. Senhor Nelson, como falou o especialista em finanças públicas, para vocês hoje, é preciso pôr um fim no fator previdenciário e como fica a Previdência? A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ela tem uma posição
clara, definida a respeito da questão do fator previdenciário. Nós que já estamos aposentados, já fomos prejudicados no ato da aposentadoria, haja visto que perdemos na nossa expectativa de aposentadoria em torno de 30% no ato da aposentadoria. E ao longo do tempo a gente vem sofrendo essa devasagem nas nossas aposentadorias, então a gente é realmente contra. Agora a gente é contra, não é aleatoriamente, não é fruto de um pensamento, de estudos feitos. Já vi que nós temos mais de 200 deputados que são a favor do fim do fator previdenciário, e aqueles que não são a favor, porque talvez estejam mal informados ou não se inteiraram do assunto. São empresários, são pessoas que o nosso parlamento é composto de representantes de várias camadas sociais, e muitas vezes tem muita gente aí que não precisa de aposentadoria, né? Talvez esse seja o caso desses outros 300 que não têm sabido se posicionar contra ou a favor do fator previdenciário. Mas a Confederação, ela tem essa posição e vem trabalhando aqui na Câmara, junto aos deputados, no esclarecimento dessa posição. Porque sempre o pensamento daquelas pessoas, isso é uma luta antiga que vem se colocando aqui no nosso parlamento, no sentido de se fazer uma previdência mínima para o trabalhador brasileiro. Doutor Adolfo Saxida, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. E a gente sabe também que isso vai reduzindo os benefícios com o fator previdenciário. Qual que seria a alternativa para o trabalhador que vislumbra esse cenário? Olha, nós temos que ser muito realistas. Hoje, a ideia de alguém parar de trabalhar com 65 anos, isso não vai mais ocorrer num futuro próximo. As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, com 20, 25 anos, elas podem apostar no que eu estou dizendo. Ninguém vai se aposentar tão cedo. Eu entendo a preocupação do meu colega que quer ajudar as pessoas idosas com aposentadoria. Eu também quero. Todos nós queremos. No final do dia, não tem um cara mau e um cara bom. Todo mundo aqui é bonzinho. Todo mundo quer uma aposentadoria melhor para todos. A pergunta difícil de responder é como. Na minha opinião, acabar com o fator previdenciário vai piorar a situação de todos os aposentados, por um motivo muito simples. Não vai ter dinheiro para pagar. E quando não tiver dinheiro para pagar, as reformas necessárias vão ser mais drásticas ainda. Senhor Nelson Osório, o cálculo do fator previdenciário é uma conta super difícil para qualquer pessoa fazer. Como é que os aposentados fazem? Quer dizer, eles chegam para entrar com pedido de aposentadoria e não têm nem ideia de quanto vão receber. Não é assim que funciona? Veja bem, a questão está posta da seguinte maneira. Você trabalha durante 35, 40 anos pagando uma contribuição, porque a nossa previdência é contributiva. Nós pagamos. Ela não é, na maioria dos países, a previdência ou a seguridade social, ela não é contributiva. Aqui ela é contributiva. Nós pagamos para receber depois. É a mesma coisa que se comprar vou falar aqui bem francamente para o nosso povo entender, que é a mesma coisa que comprar um consórcio, pagar um carro de luxo e na hora de receber um fusquinha, receber um carro popular. Então nós pagamos, nós estamos sendo vítimas de um estelionato. A gente paga para receber e não recebe. Então a verdade é essa. Essa conta que se faz parte de uma premissa falsa. A Previdência não é deficitária. O nosso próprio ex-presidente Lula foi várias vezes questionado e respondeu: a Previdência não é deficitária. E o último ministro da Previdência do governo Lula, quando passou a Previdência Social, no próprio discurso dele, ele disse que passou com um superávit de 3 milhões de reais, 3 bilhões de reais. Nelson Osório, por favor, eu queria também te fazer uma pergunta, já que você está falando de ministros da Previdência. O Garibaldi Alves assumiu o posto agora falando que poderia sim pôr fim ao fator previdenciário, desde que estabelecesse uma idade mínima para a aposentadoria. O senhor acha que isso resolve o problema? Não, nós temos a preocupação é real com a nossa Previdência. Nós queremos uma Previdência não só boa para nós, mas também para os nossos filhos. Nós temos essa preocupação, nós não somos irresponsáveis de estar defendendo uma coisa que vai quebrar a Previdência. Nós temos essa preocupação, é claro que tem que haver regras. O que não pode é haver regras desumanas. Não pode comparar o trabalhador brasileiro com o trabalhador europeu. O trabalhador da construção civil, aos 65 anos, ele está inútil em cima de uma cama. As condições de trabalho dele não são as condições do trabalhador europeu, que teve desde o nascimento uma assistência médica de qualidade, uma alimentação saudável.
e um padrão de vida muito melhor que nós. Vai pegar um trabalhador da construção civil, que 65% dos trabalhadores da construção civil não se aposentam por tempo de serviço, se aposentam por motivo de saúde. Então, a condição de trabalho dele, se melhorar a condição de trabalho do trabalhador, ele vai conseguir trabalhar aos 65 anos. Vai um trabalhador da construção civil carregar saco de cimento de 65 quilos com 65 anos, para ver se ele consegue. Então a gente tem que ser realista com a situação da nossa população. Gostaria de fazer uma pergunta para o Adolfo Saxida. Eu gostaria de saber, na verdade foi uma declaração do senador Paim, que defende o fim do fator previdenciário. Ele diz que esse tipo de contribuição atinge principalmente quem é mais pobre, porque é o tipo de pessoa que tende a começar a trabalhar mais cedo e deveria também ter o direito de parar mais cedo. O senhor concorda com isso? Não teria um outro sistema que fosse mais justo, que não pegasse apenas as pessoas que começam a trabalhar ainda na adolescência, 16, 18, ou então no início da fase adulta com 18 anos? Eu acho que nós estamos simplificando demais a questão. Primeiro, uma pessoa pobre que está trabalhando com 15 anos, ela não tem carteira assinada. É tão simples quanto isso. As pessoas que estão contribuindo com 15 anos, eu vou dizer quem é. Boa parte delas são filhos de empresários, filhos de pessoas com renda que pagam a previdência para o filho. Então não é só pobre que vai se prejudicar ou se beneficiar dessa medida. Nós temos que ter em mente uma coisa muito simples. Se a previdência está indo tão bem, como o ex-presidente Lula dizia, então por que ele não acabou com o fim do fator previdenciário? Ele mesmo não acabou. Por quê? Porque sabe que hoje, com as contas da Previdência, não dá para terminar com isso. Todo mundo quer um futuro melhor para o nosso país. Agora, sem reformas grandes na Previdência, isso não vai ocorrer. E é claro que uma pessoa de 65 anos trabalhando na construção civil é muito triste. Eu não disse que é feliz. Agora, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Não sou eu que estou dizendo isso. Bom, esse é um tema polêmico que ainda vai render muita discussão aqui no Congresso. E o Câmara Hoje vai acompanhar tudo isso de perto. Eu agradeço a participação dos senhores aqui no Câmara Hoje, Adolfo Saxida, especialista em finanças públicas, e Nelson Osório, diretor da Confederação Brasileira de Aposentados. Muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa noite para os senhores.